Olá, meus amigos, bem-vindos a mais um Castminster, o seu podcast de teologia reformada. E esse é o episódio de número 14. Meu nome é Alexandre Rocha e Adão me representa. Eu sou o Renan, o mundo desprezei, seu lucro e seu louvor, e Deus por meu quinhão tomei e protetor. Meu nome é Diego Montenegro, nós todos somos mutantes, temos o gene P. E agora vamos para os recados da Abadia. E aí pessoal, aqui é o Diego Montenegro. Excepcionalmente eu vou estar dando os recadinhos da Abadia aqui hoje e temos duas coisinhas para tratar. A primeira, eu queria fazer um convite para todos vocês, nossos ouvintes, principalmente o pessoal aqui de Manaus e proximidades, e vocês aí que do resto do Brasil que tiverem condições de conhecer a nossa cidade aqui, Manaus, porque teremos em novembro agora o 20º Encontro da Fé Reformada aqui em Manaus, realizado pela Igreja Presbiteriana Cidade Nova, a igreja que eu e o Alex congregamos. Então eu vou deixar o teaser aqui e aí vocês podem estar ouvindo as informações sobre a conferência. Tenho certeza que vai interessar vocês. E no post deste episódio vocês vão encontrar informações sobre como se inscrever e como participar do evento, ok? Fiquem aí com o teaser. Valeu! Participe do 20º Encontro da Fé Reformada em Manaus, de 12 a 15 de novembro de 2019, no Teatro Manauara Shopping, com o tema Onde está a Verdade? Pregadores: Augustus Nicodemos, Conrad Bauer, Elias Medeiros, Solano Portela e Jaime Marcelino. Junte-se a nós e aprendamos mais dessa verdade no 20º Encontro da Fé Reformada em Manaus. Então, pessoal, além do teaser, eu gostaria de deixar aqui nossas sinceras desculpas pela ausência aí que a gente teve no podcast. A gente está passando por algumas turbulências no sentido da nossa equipe, de disponibilidade de horário para gravar, mas a gente está tentando ajeitar isso daí para que vocês, ouvintes, não sofram mais com essa ausência aí e que a gente consiga cumprir esse cronograma aí quinzenal, ok? Então tá saindo esse episódio hoje, logo mais tá saindo um Drops Minster, a continuação da carta de Tito, e aí a gente espera dar continuidade normalmente ao nosso cronograma, ok? Novamente, desculpa aí por tudo, muito obrigado pelo feedback, pelos comentários que vocês sempre deixam aí elogiando, e quando às vezes tem crítica construtiva, a gente está tentando melhorar o podcast para ficar bem mais interessante para vocês. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado por tudo. Fiquem com o nosso episódio de número 14 agora, sobre a hereditariedade do pecado. Espero que seja edificante, que traga algo novo para vocês, algo que venha a trazer boas reflexões. E é isso aí. Muito obrigado novamente. Falou! Então, pessoal, hoje nós estamos com um convidado especial, o Paulo Renan. Ele é membro da Igreja Presbiteriana do Coroado aqui em Manaus, um amigo muito querido e próximo meu e do Diego. Na verdade, não muito querido. Se apresenta aí para os nossos ouvintes, Renan. Bom dia, boa tarde, boa noite aí, pessoal, que estiver ouvindo qualquer horário aí. Eu sou Paulo Renan, tenho 28 anos, sou membro da Igreja Presbiteriana do Coroado, um grande amigo aí dos meninos, Alexandre e Diego. Fazia parte também da igreja que eles congregavam, a Igreja Presbiteriana da Cidade Nova. Atualmente eu estou ali no Coroado, servindo ao Senhor, e espero contribuir aí com esse episódio, e espero me divertir bastante com vocês. Valeu. E aí, Renan, fala um pouco sobre a tua formação acadêmica. Tá. Eu atualmente trabalho na área da sociologia, mais especificamente na área da sociologia da religião. Lá no UFAM estou fazendo mestrado nessa área, e é onde eu pretendo seguir carreira servindo a Deus na universidade. É isso. Massa. Então, pessoal, recapitulando um pouquinho do último episódio, que nós falamos sobre a queda. Falamos alguns aspectos a respeito do pecado original, de como ela afetou o homem, da sua relação com Deus, com o próximo, com o meio onde ele se relaciona. Falamos da extensão da queda também, dos seus aspectos espirituais,
E agora a gente vai aprofundar um pouquinho mais o assunto. Agora a gente vai abordar as perguntas de número 16 até a pergunta de número 19 do Breve Catecismo. E para começar, vamos começar com a pergunta de número 16. Eu vou ler a pergunta aqui e a resposta e assim por diante até a pergunta número 19. A pergunta de número 16 diz: caiu todo o gênero humano pela primeira transgressão de Adão? E a resposta é: visto que o pacto foi feito com Adão, não só com ele, mas também para a sua posteridade, todo o gênero humano que dele procede, por geração ordinária, pecou nele, caiu com ele na sua primeira transgressão. A pergunta de número 17 diz: qual foi o estado a que a queda reduziu o gênero humano? E a resposta é: a queda reduziu o gênero humano a um estado de pecado e miséria. A pergunta de número 18 diz assim: em que consiste o estado de pecado em que o homem caiu? E a resposta é: o estado de pecado em que o homem caiu consiste na culpa do primeiro pecado de Adão, na falta de retidão original e na corrupção de toda a sua natureza, o que ordinariamente se chama pecado original, juntamente com todas as transgressões atuais que procedem dele. E por fim, a pergunta de número 19 diz: qual é a miséria do estado em que o homem caiu? E a resposta é: todo o gênero humano, pela sua queda, perdeu a comunhão com Deus, está debaixo da sua ira e maldição, e assim sujeito a todas as misérias nesta vida, a morte e as penas do inferno para sempre. Pesado, Né? Então, pessoal, mas como é que esse pecado de Adão e Eva, como é que ele marcou toda a humanidade? É justo isso? Pelo pecado de Adão, toda a humanidade ser condenada? Isso é justo? Bem, assim, é unânime. Os autores eles são unânimes em dizer que a doutrina do pecado original é uma das doutrinas mais ofensivas do cristianismo. Porque o homem moderno, especialmente o homem moderno, pós-moderno, ele não quer ter um sentimento de culpa, não quer reconhecer que nele habita uma natureza caída, pecaminosa. Então, eu acho que essa pergunta aí ela é muito pertinente para os nossos dias. Pois é, e além disso, além dela ser ofensiva, ela tem no seu pano de fundo, né, toda a visão do que é o homem que a gente já vem tratando nos episódios anteriores. Agora, assim, a própria resposta da pergunta 16, se a gente for olhar aí, ela fala numa questão central para responder essa pergunta que o Alexandre fez, que é a questão do pacto, né? E por isso que eu tô falando que tem um pano de fundo na pergunta. Se você não carrega os pressupostos cristãos e mais especificamente reformados, você não tem essa ideia de pacto. Você não tem essa ideia de Adão como representante federal da humanidade, né? Que é o termo que a Confissão de Fé de Westminster usa. Então, para começar a entender por que esse pecado não ficou restrito a Adão e Eva, a gente tem que entender essa questão. Houve um pacto entre duas partes, Deus e Adão. Mas Adão não era representante só dele mesmo, mas do gênero dele. Ele era representante da humanidade. Ele e Eva representavam tudo o que viria, como o Alexandre leu nas perguntas, que viesse a partir deles por geração ordinária. Então essa transmissão, aí os teólogos vão tentar abordar praticamente como ela se dá. Geralmente eles colocam que tanto pela via natural, né, pela reprodução, esse pecado é transmitido, obviamente, mas também principalmente pelo fator do pacto, pelo fator representativo. Inclusive, a teologia ela dá mais ênfase nessa questão, né? Porque tratar no sentido biológico é meio esquisito. Mas ele faz parte, porque o nosso corpo deriva do mesmo material que o corpo de Adão e Eva. Então, obviamente, há um sentido aí em que esse aspecto perpassa aí a reprodução humana. Mas principalmente pelo fato de que Adão e Eva eram os nossos representantes. E aí falar de justiça, né? É justo isso, não é justo isso? Eu acho complicado colocar uma coisa aqui, como a gente está vendo agora, tem a ver com hereditariedade, como sendo injustiça. Porque é misturar meio que as esferas das coisas, sabe? Justiça não tem nada a ver com isso. Justiça é uma outra coisa. Para você classificar o como justo ou injusto, tem que ir para a esfera da justiça. E aqui a gente não está necessariamente
numa questão de justiça. É um fato em si. Hereditariedade é um fato em si. Se você é filho de alguém, você herda as características dos seus pais, e isso não é justo nem injusto. A mesma coisa que dizer que o Renan não nasceu com os olhos azuis dos pais deles, isso é injusto. Não é injusto e nem seria justo também se ele tivesse. É meio que misturar as coisas. Então não dá para dizer que é injusto a gente herdar essa característica, porque é uma característica que decorre simplesmente da gente ser ligado aos nossos pais e representantes federais diante de Deus. Acho que é meio que por aí. Pegando aí o gancho do Diego nessa questão de Adão e Eva como os nossos representantes, né, representantes de toda a humanidade, eu penso assim nessa pergunta: como é que o pecado de Adão e Eva marcou toda a humanidade? Numa citação do Millard Erickson, na introdução à teologia dele, que ele afirma o seguinte: não queremos dizer com depravação total que a pessoa não regenerada seja totalmente insensível em questões de consciência, de certo e errado, uma vez que a afirmação de Paulo em Romanos 2, os gentios têm a lei escrita no coração. E isso não quer se dizer que o pecador é tão pecador quanto possível. Há pessoas não regeneradas genuinamente altruístas que mostram gentileza, generosidade e amor para com os outros, que são cônjuges e pais bons e devotados. Por último, a doutrina da depravação total não pressupõe que o pecador se envolve em todas as formas possíveis de pecar. Mesmo o altruísmo da pessoa não regenerada sempre contém um elemento de motivação imprópria. Aqui eu fui fazendo uns cortes, assim, que a citação era bem grande, mas eu acho interessante a gente delimitar também para quem está ouvindo, porque é possível que a gente tenha ouvintes até não cristãos, né? Não, enfim, não congregam em nenhuma igreja, etc. Quando a gente fala que esse pecado atinge toda a humanidade, que toda a humanidade caiu e é depravada, etc., a gente provavelmente vai utilizar mais esses termos daqui para frente, dizer que você pode ser uma boa pessoa, você pode ser um bom pai, um bom filho, uma boa esposa, um bom cidadão, e mesmo assim você é caído em Adão. A depravação total, ela quer dizer que o seu coração ele é propenso totalmente ao pecado. Somente a graça de Deus pode te alcançar. Basicamente é isso. Eu acho que a gente comentou alguma coisa sobre isso no último episódio. Assim, eu particularmente, cara, eu acho que a palavra depravação, ela não comunica, pelo menos eu acho que para nós cidadãos do século XXI, o que a doutrina quer dizer. Porque assim, pelo menos pra mim, a ideia de depravação é alguém que, sei lá, que tem uns desejos desenfreados, assim, sabe? Que é extremamente tarado. Ou algo do tipo, assim, sabe? O fulano é depravado, o fulano, tipo, sei lá. A impressão é que é alguém que é muito, muito, assim, moralmente errado, sabe? E não é isso que a doutrina vai dizer, né? A doutrina tá dizendo que todo o ser do homem foi manchado pelo pecado, né? Por essa separação de Deus do homem, ou do homem de Deus, né? Essa inimizade, né? Os afetos foram afetados, a mente, a razão foi afetada, os desejos, a vontade, né? Tudo foi afetado no ser humano, né? De forma que agora ele não faz mais todas as coisas para a glória de Deus, mas de alguma forma em benefício próprio, ou então de algo dessa realidade aqui material, mas que não é a glória de Deus. O alvo nunca é a glória de Deus e o temor do Senhor. Então, assim, eu não sei se teria uma outra palavra que, sei lá, mancha total, sei lá, assim, mas assim, a ideia é justamente essa, assim, porque quando você fala depravado, nós somos todos depravados, assim, não me parece comunica de forma correta o que a doutrina quer ensinar, sabe? Ainda que eu saiba que é verdade e ainda que eu saiba o que ela significa, mas me parece que para alguém que é mais leigo, alguém, sei lá, que está chegando na fé agora, eu não sei se comunica da maneira correta aquilo que a gente quer dizer, ou até para não cristãos mesmo, né? Exatamente, porque assim, querendo ou não, é um termo já consagrado, né, no meio reformado, então seria o caso de a gente realmente se empenhar em buscar um novo termo, né, que comunique melhor para essa nova geração aí. Sei. Não vai ser a gente que vai inventar. Não acho que não vai ser a gente que vai inventar, mas assim,
sempre quando eu tenho a oportunidade de falar a respeito do assunto, eu tento explicar o que significa, né, essa palavra depravação, porque no contexto, eu acho, nosso aqui do século XXI, não sei se ela comunica bem mesmo o sentido do termo, né? Sei lá, eu acho que algumas palavras, cara, tipo, mudando agora, saindo um pouco da pauta, algumas palavras com o tempo parece que elas vão perdendo um pouco o seu sentido original e acaba não comunicando mais aquilo que ela quer dizer. Por exemplo, a palavra submissão. Me parece que muita gente entende submissão como, sei lá, uma subserviência, sabe? Alguém que é passivo em meio a uma opressão, sabe? E que não reage de maneira nenhuma e que diz sim senhor e que abaixa a cabeça para todo tipo de mal que lhe é imposto, sabe? Então, enfim, é só um disclaimer aqui. Vamos voltar para a pauta. Então, pessoal, acho que o Diego falou um pouquinho a respeito, mas se vocês puderem detalhar um pouco mais, assim, a respeito dessa questão prática. Como seria essa transmissão do pecado? O que a gente sabe a respeito disso? Pois é uma questão assim que atiça bem a curiosidade das pessoas, assim. A doutrina da transmissão, até esse nome transmissão, né, é uma coisa assim que gera muita discussão em torno disso. Mas a gente, antes mesmo de especificar o que a fé reformada em si professa sobre isso, é melhor esclarecer algumas coisas que a gente não professa, algumas coisas que são rejeitadas pela fé reformada. Principalmente, o pior de tudo seria a negação dessa transmissão, né? Quer dizer que o pecado não foi transmitido de Adão para a sua geração e que, portanto, todos nascem puros como Adão e Eva eram no paraíso, no Éden. Esse é um primeiro erro a se rejeitar. Não existe essa noção dentro da fé reformada de que nós nascemos puros. Então essa é a primeira. Aí tem uma segunda tentativa de explicar isso, de que nós temos o pecado hoje porque nós nós estávamos ali de alguma forma de maneira seminal em Adão, ou seja, o material potencial para que nós viéssemos a existir estava em Adão, então o pecado meio que se espalha pela multiplicação do que estava dentro de Adão. Acho que vocês estão me entendendo. O pessoal chama essa doutrina a doutrina da unidade numérica. É outra coisa que a fé reformada também descarta. Aí tem a transmissão natural, que é aquelas pessoas que tentam explicar meramente pela natureza, né, pela questão biológica, né? Então tinha alguma coisa lá dentro de Adão, não sei se o DNA, o sangue, alguma coisa dentro de Adão, e aí porque nós compartilhamos dessa matéria genética dele, nós temos o pecado. Isso também não é uma explicação válida, também é rejeitada pela fé reformada. Aí tem uma outra explicação aí que é mais teológica, que é a da imputação imediata, que é assim, tipo, as pessoas até nascem com certa pureza, mas aí a partir do momento em que elas tomam consciência do pecado de si mesmas, aí Deus imputa a elas o estado de pecados, o estado de pecadores, como se eles a partir daquele momento passassem a ser de fato descendentes de Adão e Eva. Aí já a doutrina que a fé... existe isso. O reverendo Paulo Anglada, ele menciona autores, e tem autores até de peso, tá? Eu tava olhando a lista dos autores que ele cita, tem autores ali importantes que acreditam nessa doutrina, de que você nasce ali ainda com meio que uma tábua vazia, né? Uma coisa assim, uma história a ser escrita, e aí quando você toma consciência do pecado, aí Deus diz assim, olha, realmente, esse daqui é pecador igual a Adão. Entendeu? Então tem essa doutrina. Imputação louco, imediata. Né? Então, tipo assim, se eu tivesse morrido antes de ter consciência do pecado, então não era pecado. Exatamente, por exemplo, as crianças, né, as pessoas com deficiência mental, essas pessoas, para eles, elas estão salvas automaticamente por isso, porque elas não tiveram tempo ou condições de tomarem consciência de si mesmas e do seu pecado. Então não é Davi que vai dizer lá que eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu a minha mãe? Então, eu não sei. Não tem nada a ver esse texto e eu usei muito errado. Há quem diga que não, mas assim, independente dessa discussão sobre o texto, eu já vi. Eu não vi, na verdade, os argumentos de quem defende essa doutrina, né? Eu só cataloguei aqui para apresentar pro pessoal. Mas aí, enfim, chegando na doutrina que de fato a gente professa na fé reformada, é a doutrina que a gente chama de imputação, né? A anterior que eu falei é imputação imediata, ou seja, só quando peca, aí recebe imputação.
Agora, a doutrina da imputação mesmo, que é da fé reformada, ela entende que essa imputação de pecado ao homem, ela é de caráter ontológico. Ela não tem a ver com o cara fez alguma coisa errada, ele pensou alguma coisa errada, aí recai imediatamente a imputação. Não. O ser já nasce com essa imputação de pecado. E isso porque não foi transmitido só o pecado de Adão, como algumas pessoas pensam, e por isso elas tentam essas explicações mais resumidinhas, assim, foi pelo material genético, não, foi porque nós somos reprodução da matéria de Adão. Não foi só o pecado que foi transmitido, mas a culpa, né? Então essa é uma questão que muitas vezes é esquecida, é a culpa do pecado que foi imputada sobre nós. Então não é só o pecado como se fosse uma matéria abstrata ali que está dentro do nosso corpo, da nossa mente, sei lá. Culpa, nós fomos declarados culpados, nós fomos, juntamente com Adão, representados por Adão, declarados culpados pelo pecado. Então, as perguntas que foram lidas aí, inclusive fazem até distinção entre o que seria o pecado original e os pecados que vêm depois deste, né? Não sei qual foi a pergunta aí que o Alexandre leu que fala sobre isso. Então tem que fazer essa distinção aí. Nós nascemos culpados e nós nascemos com a natureza corrompida e por isso continuamos a pecar, dando vazão a essa natureza. Mais ou menos por aí. Então, tipo, se eu não gostar muito dessa doutrina, é só não pecar, pô. Tranquilo. Só não pecar mais. Pois é, me prova que eu tô errado. Tranquilo. Botar uma mesa no meio da rua e botar assim, você é pecador, me prove o contrário. Mude minha mente. Mude minha mente. Né? Beleza, se conseguir. Mas enfim, quem quiser entender um pouco mais isso, se eu não me engano, é o capítulo 6 da Confissão de Fé de Westminster, que fala sobre o pecado, sobre a questão da culpa, imputação, tudo isso tá lá. Se alguém quiser dar uma olhada, tá lá. Show. Tem um livro também, eu não lembro se é do Ian Murray. Deixa eu confirmar aqui se é o do Ian Murray. Tem um outro Murray também. Só me lembro do Ian. Dele. Chama Imputação do Pecado. É do John Murray. É o irmão dele. Que também fala a respeito dessa questão da imputação do pecado, da transmissão. Prosseguir. Só um comentário. Só um adendo. Só um adendo rápido. É que a explicação do Diego foi muito interessante, trazendo essas correntes, né, doutrinárias. Mas para quem, assim, não quer uma demonstração prática, né, da questão do pecado original, de como a gente, desde a mais tenra idade, né, olha a palavra difícil, da mais tenra idade a gente é pecador. Certo reformador disse que quando nós nos deparamos com um incêndio em uma casa, a gente não para nos perguntar, para se perguntar como foi que tal fogo começou, mas a gente corre para extingui-lo. Eu não sei se essa é a melhor analogia, mas os efeitos do pecado, eles são muito claros desde a nossa mais nova idade, né? E um certo amigo meu disse que a melhor maneira de a gente comprovar isso é dar aula para crianças na escola dominical. Né? Que as crianças são a prova viva, né, de que o pecado original, ele de fato manchou a humanidade inteira, né? O Chesterton, na ortodoxia, ele afirma que o pecado original é a doutrina mais fácil de ser vista na prática, né? Ele dá até o exemplo do cara que se regozija ao esfolar um gato. Um exemplo bem tosco, assim. Sim, Mas sim. Dá pra deixar aquela imagem na cabeça do cara. Isso mesmo. Então, as perguntas 17 e a 18 e as suas respectivas respostas, elas apresentam o novo estado do homem no pós-queda, né? Ou seja, no estado de pecado. E no que consiste esse estado? Quais são as consequências para o corpo e para a alma humana? Bem, eu creio assim que o estado de pecado ele está relacionado a uma inclinação sempre presente no ser humano para a pecaminosidade. Gênesis 4:7 ele vai dizer assim, quando Deus está tratando com Caim, né? E procederes bem, não é certo que serás aceito, se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Num comentário da Bíblia de Genebra,
sobre essa passagem, apresenta uma figura demoníaca que está esperando, se eu não me engano, atrás da porta para dar o bote sobre a pessoa. Então é como se fosse uma segunda natureza. Na verdade, eu acho que é a própria natureza caída, né? Esse é o estado pós-pecado. É sempre presente tensão, especialmente quem já foi iluminado pela graça de Deus, né? Sempre presente tensão entre a nossa natureza pecaminosa, né? E a graça de Deus que nos faz ter essa luta. No caso de quem não é iluminado pela graça de Deus, esse estado pós-pecado é uma coisa que a pessoa nem reconhece em si, né? Então não há um mínimo de tentativa de domínio, né, sobre essa natureza. E além disso, tudo que o Renan falou aí, o estado de pecado, e isso a gente já meio que introduziu essa questão no episódio passado sobre a queda, ele é a quebra, né? Ou queda, como alguns preferem, para com o estado original. E essa divisão, essa perda do estado original, ela tem algumas consequências, ela tem algumas implicações para nós, os seres humanos, né? Com as quais nós todos já nascemos, inclusive, como a gente já tem apresentado. Eu vou listar aqui, são 4 pequenos, grandes exemplos disso. O primeiro é a corrupção física, né? Consultando algumas coisas aqui, a maioria dos autores que eu tenho acesso aqui, pelo menos, eles vão afirmar que a corrupção dos nossos corpos, a doença física, a doença mental, a fadiga, as limitações do corpo, todas elas se devem aos efeitos do pecado no corpo humano. Então a corrupção física é um efeito do pecado. Eu não vou aqui especular como é que deveria ser o corpo de Adão, ou se ele adoecia ou não. Eu não vou especular essas questões. O que eu estou transmitindo aqui é que a maioria dos autores concordam com isso, que a corrupção do nosso corpo é resultado dos efeitos do pecado para conosco. Eu me lembro que quando eu era da Assembleia de Deus, não sei se o Alexandre já teve essa experiência também, mas eu lembro que quando eu era da Assembleia de Deus tinha uma revistinha que a gente usava na escola dominical e que ele ia fazendo uma tabelinha mostrando como a longevidade dos personagens da Bíblia foi baixando, né? Os primeiros lá viviam mais de 900 anos, lá sei lá quantos anos, e aí foi baixando, até a gente viver hoje no máximo 100, né? Então eu já vi narrativas de que isso daí era feito do pecado. Eu já vi muito essa explicação, mas enfim, o fato é que a corrupção do corpo é feito do pecado. Aí um segundo exemplo de corrupção é a moral, né? A depravação moral. Além do corpo, o homem está depravado moralmente, e é o que a gente já chamou de depravação total aqui. Ela vai incluir nesse sentido de ser total, porque ela inclui 3 esferas aí do que seria a parte moral, entre aspas. Os autores vão falar que a depravação moral ela inclui a nossa intelectualidade, a nossa vontade, né, a esfera volitiva e a esfera emocional. Então esses 3 aspectos estão dentro aí de como a gente está corrompido moralmente falando, né? No intelecto, nas vontades, né, as paixões, os impulsos, né, e a parte emocional. Aí o terceiro ponto, que é um dos que eu acho mais emblemáticos assim da doutrina da queda, é a inabilidade espiritual. Essa inabilidade espiritual, ela é a falta de capacidade, de possibilidade mesmo, de vontade do ser humano de se lançar ou de buscar a salvação em Deus, né? Então o ser humano caído, além de ele ter todos esses problemas fisicamente falando, moralmente falando, ele também está bloqueado, vamos dizer assim, espiritualmente. Ele não consegue acessar Deus, ele não consegue acessar a sua espiritualidade porque houve esse corte, houve essa ruptura entre ele e o seu Criador, conforme a gente já viu no episódio passado. E por último, que os autores colocam, é a morte eterna. Então uma das consequências decorrentes dessa corrupção física, dessa depravação moral, é a morte do corpo, que é iminente, que é inevitável. Então o nosso corpo vai morrer e sem intervenção divina, essa morte ela vai ser eterna. Haverá a separação da alma do corpo, vai ter essa quebra ontológica do ser humano, o corpo vai ser destinado para a morte eterna e a alma vai padecer eternamente também nessa condenação. Então,
é uma escada abaixo, né? Se a gente for vendo. A gente nasce e ali, no exato momento em que você nasce, se inicia um processo de corrupção do teu corpo que vai culminar na tua morte. E essa morte, no campo da metafísica, vamos dizer assim, ela é eterna. Então, assim, basicamente são esses estágios aqui que marcam a desgraça, né, a miséria, que é o estado de queda. O estado de queda é isso, e como eu disse no começo, ele é uma contraposição, ele é um oposto do estado inicial, do estado original com que o homem foi criado. Então, se você quer entender o estado original, é tudo isso que eu disse do estado de pecado ao contrário. É mais ou menos por aí. Aproveitando o gancho do Diego, é interessante a gente pegar essa última parte da fala dele, que ele cita a questão do declínio, né? Uma decadência, né? Decadência. A questão da decadência é interessante a gente ir um pouquinho lá atrás no iluminismo, né? Que a rejeição da doutrina do pecado original por parte do iluminismo foi o que impossibilitou os iluministas de verem quão terríveis seriam, né, os impactos da reengenharia social proposta por eles e por aqueles que viriam após. Então, assim, havia aquela noção de progresso humano e você se desprendendo das amarras da religião, etc., a humanidade ela caminharia frente ao progresso e, consequentemente, à felicidade, né? Tudo seria questão de a formação de hábitos corretos, pensamentos corretos, tudo seria suficiente para que o ser humano ele trilhasse o caminho da felicidade. Tendo em vista que a natureza humana, ela não seria tão má, né? Ela não estaria tão distante do seu objetivo, que era a perfectibilidade. Então, isso impossibilitou que os iluministas pudessem entender ou vislumbrar que ao você modificar a sociedade em prol de um progresso ou uma perfectibilidade, ou enfim, você fazer toda uma reengenharia social, isso causaria grandes danos, né, à vida humana. Isso está lá na Era Secular, do autor Charles Taylor, que é um filósofo e sociólogo canadense, um livro dele de 800 páginas, etc., que fala sobre essa questão, e ele, fazendo um contraponto a essa questão no caso dos iluministas da era moderna, trazendo agora para a era pós-moderna, o N.T. Wright, que é um teólogo anglicano, se eu não me engano, ele vai falar que, se por um lado a modernidade ela viu o progresso como uma refutação ao pecado original da natureza caída, etc., o Wright ele vai dizer que na pós-modernidade há o reconhecimento de que nós somos completamente falhos, mas evita-se falar da doutrina do pecado. Afinal, isso levaria ao reconhecimento de que a solução ela estaria fora de nós, ou seja, em Cristo. Em lugar disso, a pós-modernidade vai afirmar que os humanos não possuem identidade fixa, e, portanto, não possuem responsabilidade fixa. Ele afirma, então, que você não pode escapar do mal que há no mundo. A pós-modernidade, ela reconhece isso. E o mundo, ele é imperfeito, etc. Mas exatamente porque você não pode escapar desse mal e de que não há identidades físicas, quero falar físicas, cara, fixas, você não pode achar ninguém que leve a culpa pelos males que ocorrem. Então, a doutrina que afirma que todos nós estamos encerrados no pecado, que nós caímos em Adão, que nós carregamos essa natureza pecaminosa desde o início, ela vai postular o contrário. Tanto da modernidade, que via no progresso humano e perfectibilidade algo tomado como uma certeza, né? Tanto como pela modernidade, pela pós-modernidade. Não consegue enxergar e há indivíduos que cometem certas ações e que merecem a punição, etc. Por quê? Nós somos os responsáveis pelos nossos pecados, nós merecemos a punição e há uma salvação. Só que essa salvação é fora de nós. Então, eu acho interessante essa questão do declínio que o pecado causou no ser humano em comparação com essas doutrinas seculares.
É isso mesmo. Toda vez que uma filosofia foca demais no homem, não sobra espaço para Deus, né? Aí Deus é retirado do jogo, aí foca-se no homem. É isso mesmo. Quando você uma filosofia, uma ideia vem para tentar trabalhar o homem como centro de tudo, ela busca ignorar essa natureza limitada, essa natureza caída do homem. Eu li em algum lugar, não me lembro onde, acerca do Nietzsche também, né? Que uma das principais críticas que o Nietzsche tinha ao cristianismo era justamente o fato dessa visão pessimista, dessa visão triste que o cristianismo traz sobre a natureza humana, né? O Nietzsche queria uma liberdade maior, queria uma fantasia maior sobre o que o ser humano poderia fazer se ele se desamarrasse dessa realidade, né? Para vir a ser o super-homem que ele sonhava, né? Então, no quadro em que há Deus, o Nietzsche só conseguia pensar na mais densa trevas, né? Porque é isso mesmo. E pior que é isso mesmo, né? Por isso que às vezes, assim, apesar de tudo, quando a gente lê o Nietzsche, é tão lúcido, né, o que ele fala, né? Porque ele tá descrevendo algumas coisas que são a pura realidade, mas ele tá descrevendo aquilo como se fosse assim, um percalço, um problema. Dá para corrigir isso. Se a gente ignorar o cristianismo, se a gente ignorar o ensino cristão, dá para ser diferente, né? Nesse ponto que ele se enganou, mas algumas coisas que ele vai falar sobre a natureza humana, ele tá correto. É isso mesmo, nós somos isso daí mesmo, totalmente perdidos. Agora, como o Renan falou, se a gente quer buscar uma solução para isso, tem que assumir que isso está fora de nós. Qualquer opção, qualquer tentativa de apontar para essa solução a partir de nós, pode crer que vai dar ruim. Então, eu tava lembrando agora eu não lembro qual algum teólogo que dizia assim que a tendência do pecado é diminuir a seriedade do pecado. E é meio que isso mesmo. É interessante como o pecado, ele tirou a autopercepção existencial do ser humano. Assim. O ser humano não é mais capaz de se perceber na sua condição de rebeldia contra Deus. Ele não percebe a sua maldade intrínseca, né? Pelo contrário, né? O Renan estava falando aí do iluminismo, e é bem isso mesmo, assim. Apesar de não ter sido a gênese da maldade humana, e da gente ver outros episódios na história da humanidade, onde esse mesmo expediente acontecia, mas é interessante que o pecado, ele sempre nos faz achar que o problema do mal, o problema do mundo, nunca é você, é sempre o outro, né? Eu lembrei daquele livro do Chesterton lá, O que há de errado no mundo, né? Que um jornal londrino fez essa enquete com várias personalidades e perguntaram dele, né? Pessoas responderam várias coisas e perguntou, Chesterton, o que há de errado no mundo? Aí ele escreveu, eu, assinado Gilbert Chesterton. Então, tipo assim, alguém que tinha um entendimento de que nós somos o problema, né? É o pecado que habita em nós, a maldade humana que há dentro do coração. Porque o Senhor Jesus Cristo vai dizer que é de dentro do coração do homem que procede os maus desígnios, né? Os furtos, os homicídios, a avareza, a lascívia, o dolo. Então, as ideologias entendem que o mal no mundo não são de causas internas e transcendentes, né? Mas de causas externas e imanentes. O mal é sempre algo que está fora de mim, é sempre o outro, né? É o homem, é o opressor, é sempre alguém que não é eu, é sempre alguém que não é eu, alguém que não concorda comigo, que não discorda comigo, é a própria encarnação do mal, né? É um fruto do pecado, né? É justamente essa ausência de autopercepção, essa ausência de uma autoavaliação, né? Que você não consegue, o pecado cegou a humanidade de tal modo que você não consegue fazer uma autoavaliação que você chegue por si só à conclusão de que não, peraí, eu sou um pecador e eu preciso da graça de Deus. Não consegue, porque a tendência do pecado é fazer o que a gente chama de autojustificação, porque a culpa gera um medo no homem, e foi assim desde Adão. Adão, quando pecou, Eva, quando peca, né, vai dizer que a culpa é serpente, Adão vai dizer que a culpa é da mulher, entendeu? A culpa é de Deus, na verdade, que deu a mulher para ele, né? Então, tipo assim, a culpa gera isso em nós. Então nós sempre estamos tentando transferir a culpa para um outro, para um terceiro, né? Para um bode expiatório, né? E nisso aí, meu amigo, vai rios e rios de ideologia, muito sangue derramado na história, né? Muita violência justificada. Dando prosseguimento aqui ao nosso estudo aqui dessas perguntas,
Beleza, nós herdamos o pecado e a culpa do pecado original. Mas o nosso catecismo ele também fala que os pecados atuais procedem desse pecado original. Então eu posso entender que eu não tenho responsabilidade ou culpa pelos meus pecados atuais, então... Isso daí é justamente aquele trecho que eu citei anteriormente. Está no final da resposta da pergunta 18. Né? Ele fala sobre o pecado original e juntamente com todas as transgressões atuais que procedem dele. Aí parece que tem uma divisão aí. Então, realmente, esse questionamento ele pode ser assim, uma pessoa que pensa, não, beleza, então Adão me representou, ok, eu fui julgado, fui imputado sobre mim o pecado dele. Então, tudo que eu faço hoje é por culpa disso, é por culpa do que Adão fez e eu não tenho nada a ver com isso. Então, eu não sou culpado pelos meus desejos desenfreados, eu não sou culpado pelas coisas que eu faço hoje, porque, na verdade, isso é só reflexo da natureza que eu herdei. Mas a grande questão disso daí é que o fato de Adão ser um representante federal, isso também significa que ele era um tipo básico, né? Que ele também era um exemplo, um arquétipo de ser humano. Significa que o desejo, que a escolha que ele fez nos representa. Não é só nos representa assim no sentido abstrato, de que ele simbolicamente representava a gente. Não, ele de fato representava a gente. É quase como dizer que se fosse eu no lugar dele, eu teria feito o mesmo. É quase como se fosse isso. O que Adão fez representa a nossa vontade, de forma que quando a gente peca hoje em dia, a gente está repetindo o que Adão fez. A gente está repetindo o ato dele de escolher o mal. Só que tem uma diferença. Hoje a gente tem a nossa vontade, por causa da queda, escravizada ao pecado. Adão, pelo menos, isso a gente até abordou no episódio passado, Adão, pelo menos, ele tinha a liberdade de escolha, né, que a gente fica ali com medo de usar a palavra livre-arbítrio por causa da polêmica, mas Adão tinha ali uma certa liberdade de escolha, porque ele não tinha a natureza dele caída, ele tinha o poder para escolher o bem ali e escolher o mal. Nós hoje, nós temos a nossa natureza, isso que é o mais louco, né? Nós temos a nossa natureza inclinada, o Renan até usou esse termo aí, essa inclinação ao pecado, ou seja, não é que a gente é obrigado por causa do que Adão fez, não, a nossa natureza deseja o mal. A nossa natureza deseja o mal. E aí parte também alguma da dificuldade, né? Com tudo isso que a gente está comentando, com o Alexandre, que o Renan está comentando, das ideologias reconhecerem a doutrina do pecado. Porque tudo que as ideologias fazem é fantasiar um cenário ideal onde o homem busque e alcance a perfeição, como o Renan falou também. Então, se eu admitir esse quadro onde a minha natureza ela é corrompida a tal ponto em que ela deseja o mal, ou seja, que não é uma consequência, que não é porque a sociedade me corrompeu, não é por causa da classe burguesa, não é por causa dos outros, mas é porque a minha natureza deseja o mal, como é que eu vou criar uma ideologia? Como é que eu vou acreditar numa promessa de paz, de satisfação, de felicidade nessa terra? Não dá. E justamente não dá porque, como a gente tem dito, a salvação não está aqui em nós, a salvação não está para agora. Então não tem como fantasiar esse cenário onde o homem vai se libertar dessa natureza por ele mesmo, né? Então é isso, né? Nós somos sim responsáveis pelos nossos atos hoje, nós somos responsáveis e carregamos também a culpa pelos pecados que nós cometemos hoje em vida, porque simplesmente todos eles representam puramente a nossa natureza, o que a nossa natureza faz. E aí entra uma coisa também que o Renan falou, é que a depravação total não significa, isso é o que é mais assustador, a depravação total não significa que eu sou pecador no mais no limite do que eu poderia ser, né? Não significa que eu atingi meu grau máximo de pecado, porque poderia ser pior, né? A graça comum, de certa forma, a graça de Deus na revelação geral, de certa forma ela nos protege de alguns males que a nossa natureza corrompida seria satisfeito, seria feliz em provar. Então tem certas classes de pecado que eu, por exemplo, não cometo, que vocês aí também não cometem, e que a gente abomina porque não comete, né, numa forma de juízo contra quem comete. Mas se a nossa natureza provasse desse pecado, ela provavelmente se regozijaria nisso, porque a nossa natureza gosta do mal, nossa natureza gosta do pecado. Então, quando a gente perceber que não tem um desses pecados, na verdade, a nossa postura enquanto cristãos é de dar graças a Deus. Porque, de fato, nós fomos livrados de cometer tal pecado, né? Ao contrário do que algumas outras vertentes vão fazer, achar que é justiça própria, que eles não cometem aqueles pecados porque eles
são senhores da sua própria atitude santa. E aí que é interessante dessa pergunta, porque a pergunta tá questionando o seguinte: então eu não sou responsável pelos meus pecados, mas essas mesmas pessoas que fazem esse tipo de questionamento, elas se acham responsáveis pelo seu bom comportamento. Elas se acham, as responsáveis acham que merecem o mérito pelas coisas boas que fazem, pelas boas obras. Elas usam isso a seu favor para dizer, tá vendo? Eu não sou uma pessoa tão ruim quanto você tá dizendo que eu sou. Mas ao mesmo tempo, quando elas caem em pecado, quando elas vacilam, elas não querem admitir isso, que isso faz parte da natureza delas. Elas vão dizer que não foi só um vacilo, como se fosse algo que tá fora dela. Mas não, isso aí é a natureza nossa e é o nosso desejo, o desejo da nossa carne. E o salário desse pecado a gente sabe qual é. Partindo para as questões de aplicações, pessoal, no âmbito da família e dos relacionamentos sociais, qual é a melhor aplicação para esse ensino da hereditariedade do pecado, da queda? O que isso deve nos ensinar nos relacionamentos entre casais, pais, filhos e amigos? Bem, eu creio que o primeiro passo a ser dado é reconhecer de fato, né, a nossa condição comum. Como eu estava pensando ainda há pouco sobre as questões levantadas, o ser humano está submetido a todas as misérias nessa vida. Essas podem ser de ordem material, espiritual, sendo que a miséria ela não se relaciona somente às questões de pobreza. É necessário contextualizar os tipos de miséria humana. Romanos 6,23 diz que o salário do pecado é a morte. Então essa é a principal das misérias. Afinal, o ser humano não é um ser para a morte. E é a morte, a miséria que abrange a todos, independentemente da condição social. A solidão, a tristeza, as angústias em geral, a sensação de inadequação às realidades da vida, parece não fazer sentido muitas vezes. A cegueira de não se ver como miserável já é uma miséria que o pecado traz, né? Então, o primeiro passo no âmbito da família, seja na relação pais, filhos, esposo, esposa, irmãos, irmãs, é reconhecer que no outro, né? Se reconhecer no outro alguém que é semelhante, não somente na questão de que cada um é feito à imagem e semelhança de Deus, mas que ali habita um pecador também. Precisa da graça de Deus, que precisa do perdão de Deus, que precisa de graça, que precisa de luz. Então, eu acho assim que o primeiro passo no âmbito da família e dos relacionamentos sociais é reconhecer, né, que o outro é pecador, eu sou pecador, nós dois compartilhamos essa mesma natureza caída e nós dois precisamos, nós dois, três, quatro, enfim, nós precisamos juntos buscar aquele que pode transformar essa natureza caída conjuntamente, né? Então, eu não lembro direito a referência, mas que o coração dos pais seja convertido aos filhos, dos filhos aos pais, etc. E que a cada deslize, né? A cada deslize que haja, tipo assim, sei lá, um exemplo prático da família, um ato de desobediência dos filhos aos pais, né? Os pais reconheçam que o seu filho é pecador e aquilo ali é a manifestação da natureza caída dele, apesar de se ele for cristão, já for um cristão, mesmo assim a natureza ainda é aquele demônio que fica atrás da porta esperando para dar o bote na pessoa, né? Então, reconhecer isso, eu acho que isso é uma das questões mais importantes. Tu tocou no centro da questão aí. Quando os cristãos, eles até sabem, assim, racionalmente falando, que o ser humano é pecador. Mas, assim, quando eles passam para essa nova fase da vida deles, em que eles passam a lutar contra o pecado e tal, busca da santificação, parece que as vitórias, ou não sei nem se são vitórias, mas parece que as vitórias que a gente consegue como cristão vai distanciando a gente daquela realidade e a gente começa a criar castas, assim. Então, assim, tipo, certos pecados eu entendo, certos pecados eu não entendo. Então, a gente começa a criar classes de pessoas que são piores
melhores, e aí a gente passa a mediar as nossas relações sociais com base nessas esferas de pecado. Então, assim, eu consigo me compadecer, eu consigo ser solícito com uma pessoa que tem uma dificuldade que eu entendo, uma dificuldade que faz parte ou fez parte da minha realidade, e aí se eu acho que posso ajudar essa pessoa, até me enturmo para tentar passar algum tipo de experiência. Mas se é um pecado que é muito distante da minha realidade, aí eu já fico meio receoso, eu fico achando que aquela pessoa é impura demais para ter contato comigo, e que eu não vou saber me relacionar com esse tipo de pessoa, porque o pecado dela é mais grave, eu não posso ser visto junto a ela. Tem muita questão, muito meandro aqui que a gente poderia entrar, mas é meio que isso. Quando a gente tem a noção correta, né, como você falou aí, de que na natureza, lá no âmago do ser, ontologicamente falando, nós somos todos iguais, independente de não há grego, não há judeu, né? Quando nós temos esse entendimento profundo de que a natureza de todos os seres humanos, não há um sequer que busque a Deus, não tem como permitir essa criação de castas dentro da família, dentro das nossas relações sociais. Não há como eu olhar para o outro e pensar algo dele que eu, conhecendo a mim mesmo, saiba que não é desse jeito ou que é desse jeito. Não há essa... Não deveria haver essa possibilidade de eu pensar da minha esposa algo que eu sei que eu não posso atender aquela expectativa. Não posso ter uma expectativa de alguém que eu sei que eu mesmo não sou capaz de atingir por causa das minhas limitações com o pecado. Então, basicamente começa por aí. Quando eu tenho essa noção de que no âmago do ser todos nós somos caídos, nós nos relacionamos com mais misericórdia, com mais compaixão dos nossos parentes, da nossa família, dos nossos amigos, enfim. Começa por aí mesmo. Eu acho que o grande desafio, então, seria ter a misericórdia, né? Despertar o sentimento, a questão da misericórdia nos nossos corações, porque nós, como pecadores, né, tendemos a não ser misericordiosos naquilo que nós nos consideramos fortes, né? Exatamente. Isso é terrível. Pois é. A respeito ainda da questão do pecado, né? Dessa questão. Como ela se relaciona com os nossos envolvimentos sociais e tudo mais, família. A gente vê que nós vivemos numa cultura de consumo, né? E isso, de alguma maneira, nos afeta todo mundo de alguma forma, né? Uns mais, outros menos, mas acaba que todos são afetados, inclusive os cristãos, né? A gente percebe que hoje nós somos estimulados o tempo todo, né, a minimizar qualquer tipo de sofrimento, né, e maximizar o prazer. Vivemos nessa cultura também de consumo, onde as relações são vistas por aquilo que eu posso ganhar, né? Não por aquilo que eu tenho a oferecer, mas é sempre assim na questão do que eu vou ganhar com isso, né? Será que isso aqui vai me trazer algum benefício? Isso aqui vai me trazer algum retorno? Então, a gente acaba achando que o dever, por exemplo, da esposa ou do marido é suprir todas as minhas necessidades, né? Nós achamos que os pais, os amigos, eles estão aqui nesse mundo para suprir as nossas carências afetivas, né? As nossas necessidades. Então, quando alguém, ou quando um cônjuge, quando uma amizade não está mais suprindo essa carência afetiva, você vai, tipo assim, abandona, você descarta. Porque ela está suprindo a sua demanda, não está mais conseguindo suprir não tem mais aquele capital emocional que você queria, né? Então isso é muito problemático, porque geram relações líquidas, né? O Zygmunt Bauman vai falar dos amores líquidos, né? Onde nada mais é sólido, né? Tudo se desfaz no ar com muita facilidade. Tendemos a transformar os relacionamentos em relações comerciais, onde eu só busco me relacionar com pessoas, busco amizade, alguém vai me dar algum ganho, né? Então isso é muito complicado, né? Isso é um fruto do pecado, realmente. Eu queria perguntar para vocês, assim, a respeito dessa doutrina da queda, do pecado original. Eu falei alguma coisa já, mas assim, o que vocês teriam a dizer a respeito da presença dessa doutrina, né? Da realidade, na verdade, dessa doutrina no âmbito da igreja, né? E como ela se aplica na vida congregacional? Bem, eu acho que no âmbito da igreja
essa questão do reconhecimento de que o outro é pecador, ele se maximiza. Porque na igreja é o campo onde mais a gente tende a ignorar que nós somos caídos, que nós somos pecadores, etc. Porque geralmente ali há todo tipo de pessoa com todo tipo de enfermidade espiritual. E é o local onde mais tem problemas de relacionamento. E a partir do momento que a gente entende que o nosso irmão ele é semelhante a nós e essencialmente semelhante a nós passaremos a ter um pouquinho mais de paciência até com os erros que possam vir a acontecer dentro da igreja. Além disso, né, a gente sabe que, infelizmente, como mesmo na igreja onde as pessoas, assim, teoricamente, eu digo teoricamente porque a gente sabe, tem a igreja visível e a igreja invisível. Então, teoricamente, a igreja é o local onde as pessoas são salvas e alcançadas por Cristo. A gente espera um padrão acima, né? A gente tá muito irregado aquele discurso de nós somos sal, nós somos luz. E aí a gente, com esse discurso, a gente acaba que cria um mercado ali de competição de santidade entre as pessoas. A gente acaba que se acostuma a achar que tem que mostrar para a igreja que a gente não peca. A gente tem que mostrar para a igreja que o quão bem a gente está espiritualmente e quão perfeito quão grau de perfeição a gente já alcançou. E aí acaba que a gente, nessa busca, a nossa vida consiste basicamente em esconder os nossos pecados e aí tentar viver dessa forma. Quando a gente peca, a gente não assume, porque aquela comunidade não é a comunidade para o pecado, né? O pecado é lá fora no mundo, e na comunidade é das pessoas que já atingiram um alto padrão de moralidade e espiritualidade. E aí, quando aparece um pecado de uma outra pessoa que não sou a gente não reage bem com isso. A gente, em vez de pensar assim, nossa, cara, isso aí existe mesmo, eu também sou assim, e aí se compadecer, gerar um grau de empatia, enfim, não. O que acontece é a gente julga, a gente fica chocado, porque como se não soubesse que a natureza daquela pessoa ainda tem resquício do pecado, mesmo ela sendo salva, e aí acaba que fica esse clima na igreja, muitas vezes. Então, a doutrina do pecado, ela é confessional nossa, como reformados, como presbiterianos, e ela não pode deixar de estar em nossas mentes quando a gente for lidar com os nossos irmãos que caíram ou que estão tentando se reerguer de um pecado, porque, na verdade, aquilo ali tem que servir para nos lembrar que poderia ter sido a gente, poderia ter sido qualquer um de nós, e que não há diferença nenhuma, não importa quantos anos a mais de fé eu tenha do que o meu colega, do que o meu irmão, não importa, poderia ter sido eu, porque eu sou tão pecador, eu sou tão marcado pelo pecado quanto os meus irmãos. Então isso deveria gerar a mesma compaixão que eu tenho para com as pessoas do mundo, eu deveria ter, ou até mais, como o Renan falou, pelos meus irmãos, porque a gente sabe que quando o Senhor vem e nos mostra que Ele nos tirou do reino das trevas, a gente passa a lutar ali racionalmente contra o pecado, a gente passa a lutar, a gente passa a não desejar mais o pecado. Então a gente deveria saber quão triste é quando a gente acaba sucumbindo várias vezes ao pecado. E aí assim a gente vai criando uma consciência que não é mais que não se embasa mais nas nossas próprias forças, sabe? Porque seria muito contrassenso, sabe? A gente criar uma comunidade reformada em que as pessoas criam castas de o irmão que peca mais e o irmão que peca menos. Porque isso vai contra tudo que a fé reformada coloca, sabe? Sobre não crer nas obras para a salvação, não crer em justiça própria, mas na graça de Deus. Então, esse clima aí de igreja que as pessoas comparando umas às outras para ver quem peca mais, quem peca menos, é muito contraditório com a fé. A gente não deveria permitir esse tipo de coisa dentro das nossas igrejas. Deve estar sempre buscando que essa doutrina da queda e de saber que nós somos todos afetados pela natureza adâmica caída, para saber que nós todos somos vítimas desse mesmo mal e que, portanto, nós temos que ter essa solidariedade aí uns com os outros. Acho que é meio por aí. Eu acho também que eu vou confessar um pecado particular, é que, por exemplo, geralmente a gente, isso é natural da gente. A gente acaba não escolhendo, mas a gente sempre tem um referencial.
ele sempre tem um referencial de aquele irmão que é o irmão de oração, que é o irmão que eu queria ser aquele irmão, né? Queria ser aquele irmão em termos de santidade, etc. E esse irmão cai. E a gente tem que ter o cuidado também de não justificar, vamos dizer assim, o nosso não padrão elevado de santidade. Não sei se você está fazendo entender. Porque assim, bom, se o irmão, que era o meu exemplo de santidade, de comunhão com Deus, ele caiu, bom, o meu pecado aqui, ele não é tão assim, tão pecado, né? Aquela questão de pecadinho e pecadão. Acho que ele também tem essa consciência de não colocar ninguém num pedestal, né? Sim. De certamente ver todos como semelhantes, como irmãos que têm as mesmas lutas, uns mais, outros menos. Como o Diego mesmo estava falando sobre, tem uns irmãos que têm uma luta diferente da minha, tem uns irmãos que sofrem com determinado pecado, que eu não vou cometer, talvez não, né? Eu não sei como é que é o futuro, mas espero que Deus me mantenha firme, como a vocês, mas não colocar ninguém no pedestal, né? É isso mesmo. Eu acho assim que, fugindo um pouco da pauta, essa questão da extensibilidade do pecado, ele tem uma influência para todas as áreas da vida, né? Inclusive na política. A gente ainda vai gravar, eu acho que o senhor permitiu um episódio a respeito de cristianismo e política, mas eu quero adiantar já de antemão assim, que a gente não pode esquecer que não há um justo sequer. O apóstolo Paulo vai dizer que não há um justo sequer, reverberando o que o salmista dizia, não há um sequer. Então a igreja não pode sacralizar nenhum posicionamento político, porque até mesmo os posicionamentos políticos mais aceitos por ampla maioria da igreja evangélica estão permeados pelo pecado também. Não existe um posicionamento político santo. A única coisa que para nós é santo é nosso Senhor e as nossas escrituras sagradas. Posicionamentos políticos, eles têm momentos de verdade. Todos eles têm momentos de uns mais, outros menos, mas nenhum é um modelo puro. Todos estão, de algum modo, manchados pelo pecado, entendeu? Então é um erro a igreja querer se apegar a um posicionamento político, quando na verdade todos estão manchados pelo pecado. Todos, absolutamente todos. Políticos estão manchados pelo pecado, ideologias estão manchadas pelo pecado, posicionamentos políticos, posturas são manchadas pelo pecado. Então, assim, o que eu espero é que os nossos ouvintes ponham a mão na consciência se, por algum acaso, comprar algum pacote ideológico, seja de direita, seja de esquerda, mas que eles saibam que todos os pacotes estão manchados pelo pecado, porque o pecado é uma realidade da existência. Então não há esfera da realidade que não tenha sido manchada pelo pecado. Além do aspecto político que tu falou, a cultura também, né? Geralmente a gente tenta, como reformado, a gente tem a tendência a fugir daquele posicionamento, né, de outros grupos evangélicos de não dicotomizar a cultura entre o que é sagrado, o que é profano, o que é secular, o que é de Deus. Não existe isso, né? O Senhor criou todas as coisas. E aí a gente acaba que, fugindo de um extremo, vai para o outro, né? E aí começa a achar que, de certa forma, a cultura é uma esfera da realidade na qual eu posso viver o evangelho de forma tão quase que equivalente à esfera da igreja. Não é. A gente tem que lembrar que mesmo a cultura, como você disse aí, Alexandre, que pode ter momentos de verdade, assim como certas correntes políticas, mas a cultura também não é uma esfera de garantia de retidão do caminho. Hoje em dia a gente está vendo muito essa confusão, assim, pessoas se associando a certas correntes culturais porque elas acham que é legal e porque elas descobriram na fé reformada, sei lá onde, que o crente pode participar daquilo ali. Aí a pessoa mergulha de cabeça numa certa corrente cultural, num movimento, enfim, eu não quero me detalhar muito para não gerar problema, mas assim, aí daí o ouvinte pensa no exemplo que for mais próximo da realidade dele, mas é isso, assim, a gente não pode achar que essas coisas são equivalentes à igreja ou equivalentes ao evangelho, não. Essas coisas, elas são
reflexos da criação, e por causa da queda todas elas são sujeitas, né? A criação está toda sujeita ao pecado, a criação ela anseia pela redenção também, está tudo manchado pelo pecado. Parece assim um final bem complicado para o episódio, bem triste para o episódio, mas essa é a realidade. Essa é a realidade, e aí acho que as boas novas são boas novas justamente por isso, porque elas vêm nesse quadro entregar boas notícias. Só que, infelizmente, assim, para os nossos ouvintes, esse episódio ele termina apresentando esse quadro, e a gente espera apresentar as boas novas nos próximos episódios, né? Só me resta chorar, não tenho para onde ir. Então, pessoal, esse é mais um episódio do nosso Castmister. Espero que vocês tenham gostado. Sigam nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram. Temos o nosso grupo também lá no Telegram. O link vai estar na descrição do post. Se o senhor permitir, nós voltamos daqui a 15 dias. Vamos tentar seguir com nossos outros quadros também, o Drop Mister. Muito obrigado pelos feedbacks, aí tem sido uns feedbacks bem legais. E vamos vir com muito mais novidades para vocês, tá? Então até a próxima. Se Deus quiser, Deus abençoe a todos vocês. Um abraço e tchau! Falou! Falou. Ele sucumbir, mas essa cruz que de fronte de mim se ergueu me alivia o peso que é esse pecado.